Boa tarde, pessoal do nono ano. Estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, para dar continuidade aos nossos estudos de funções, tá certo? Na semana passada, resolvemos aqui algumas atividades, E vocês ficaram com algumas dúvidas e a gente vai aí solucionando, tá bom? Hoje o assunto específico é função afim. É uma parte muito importante dos estudos de funções, mas também muito fácil, né? A atividade de hoje também é uma atividade bem simples, mas muito importante para esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá primeiro identificar, entender a definição de função afim, para em seguida adentrar as atividades, tá bom? O que é uma função afim? É também chamada de função de primeiro grau, ou seja, uma função em que o expoente aqui da variável, tá certo? É 1. Aqui não aparece, né? Quando é 1, você já sabe que fica oculto. Então, eu estou olhando aqui, o expoente do meu x, da minha variável aqui, é 1. Todas as vezes que eu tiver isso, nessa característica, eu digo que eu estou lidando com a função afim, tá bom? Ou seja, uma função de primeiro grau, tá certo? Definida como f de x, essa notação também vocês sabem que pode ser y aqui, igual a ax mais b, sendo a e b números reais. Olha só, esse a aqui representa qualquer número real, né? Ou seja, eu poderia substituir por qualquer número. X aqui permaneceria, é a incógnita, é a variável. E b também eu poderia substituir aqui por qualquer valor real. Tá certo? Quando eu tiver uma função com essa característica, essa estrutura, eu vou estar trabalhando com a função afim, tá certo? Nesse tipo de função, o número a é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de crescimento ou a taxa de variação da função. Já o número b é chamado de termo constante, tá bom? Que é a parte numérica sem variável. De acordo com o exposto acima, resolva as questões a seguir. Bom, vamos agora para o que interessa, né, pessoal? Que é a resolução dessas atividades aqui. 3 atividades. Alguém pode ter olhado assim e achado complexa, mas não é não, tá bom? É bem simples, bem tranquila de se resolver. Então vamos lá. No número 1 diz o seguinte: assinale as igualdades que indicam exemplos de função afim. Nós temos aqui vários exemplos de funções, tá certo? Ou de frações algébricas, que é o caso dessa letra H, tá certo? E todo o nosso trabalho na atividade 1 é assinalar, ou seja, marcar aquelas que podem ser ditas como função afim. Algumas dessas funções aqui não é afim. Por exemplo, a gente viu no enunciado acima que para ser função afim eu tenho que ter uma função de primeiro grau. E nós temos aqui alguns exemplos que não é primeiro grau. Segundo grau, como é este caso. Terceiro grau, como é este caso aqui. Então, isso aqui já é o suficiente para determinar que esta minha função não é uma função afim, tá certo? Por causa do seu grau diferente, tá bom? E outros exemplos aqui, é, está faltando alguma coisa, tá certo? Está faltando algum termo, alguma coisa. Então você vai marcar, tá certo? Existem vários exemplos aqui, é mais do que um, tá certo? Isso é muito importante salientar, que tem vários exemplos aqui de funções afins. E alguns não são. Você só não vai marcar aqueles que não são função afim, tá bom? Bem simples aí, tranquilo. Qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo, viu? Através do WhatsApp, para me explicar qual é a sua dúvida nessa questão, caso ela insista, tá bom? Então, na atividade número 2, nós temos o seguinte enunciado. Um padeiro fabrica 250 pães por hora. A função que representa a quantidade de pães fabricado, P, em função do tempo T, em horas, é. Bom, pessoal, nós sabemos que sempre que é dado um problema, eu posso representar ele através de uma função.
Aqui ele já dá a característica P, né? É a quantidade de pães produzido. Aqui, olha, tá certo? Em cada uma das alternativas eu já começo com ele. E T é o tempo de horas. Então, se eu quero fabricar 250 pães por hora, né? Se eu tenho essa capacidade de fabricação, ele quer que eu represente, tá certo? Geometricamente, né? Algebricamente, aliás, qual dessas funções aqui representa essa situação descrita na questão número 2. Entendeu? Então você vai analisar, vai ver aqui qual dessas alternativas pode representar esta função enunciada, tá certo? Simplesmente isso. Na questão número 3, é mais simples ainda, é muito tranquila essa questão. Duas amigas saem de férias no mesmo período e decidem alugar um carro para fazer uma viagem. A função P de x é igual a R$ 30 mais 40 centavos vezes x, onde P é o preço pago, né? P está aqui é igual, P é preço pago. X representa o valor da quantidade de quilômetros rodados. Se as amigas andar 250 km, ela deve pagar. Pessoal, olha só. Aqui já é dada a lei da função. Já é dada. E ele diz que as duas amigas percorreram 250 km. E para andar neste carro aqui, o aluguel deste carro, ela paga uma taxa fixa de R$ 30. Isso aqui é fixo, esses R$ 30, tá certo? Mais 40 centavos por cada um dos quilômetros rodados. Quantos quilômetros foi rodado? 250. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o x e vou substituir por 250, porque x representa a quantidade de quilômetros. E a quantidade de quilômetros foi 250. Lembrando que número ao lado de letra representa uma multiplicação. Então aqui basta eu fazer o quê? Eu tiro o x e vou colocar o quê? 30 mais 0,40 vezes 250, tá bom? Lembrando que quando eu colocar aqui, eu não posso somar 30 mais 40 e multiplicar por 250. Se resolve primeiramente a multiplicação para depois eu somar, tá bom? Se você somar primeiro, a conta vai dar errada. Então, depois que eu substituir x por 250, qual será desses valores aqui que a gente pode constatar que as duas amigas gastou com o aluguel desse carro? Tá certo? Uma atividade bem simples aí para vocês, né? Que vocês vão ter esses próximos dias aí para estar solucionando. Novamente eu falo, tá sentindo dificuldade? Entra em contato aqui conosco, tá bom? Para esclarecer eventuais dúvidas, tá certo? Lembrando, pessoal, vai marcar caneta azul ou preta. Mas eu vou fazer um cálculo aqui, professor. Pode fazer um cálculo aqui? Pode. Pode fazer de comum um cálculo aqui? Claro que sim, eu até prefiro que seja de comum. Mas na hora que você for marcar, aí não marca com comum, marca com de tinta. Isso serve também para na hora de assinar a prova. Muitos alunos estão assinando aí a atividade com caneta amarela, rosa, verde. Não, pessoal, não pode fazer isso, nem com lápis comum também, tá certo? Você tem que utilizar a caneta azul ou preta para assinar e para marcar as alternativas. Agora, vai fazer um cálculo aqui, tranquilo usar lápis comum, tá bom? Pessoal, um forte abraço, até a próxima terça-feira. Sucesso aí na atividade de vocês. Qualquer dúvida, estaremos aqui, tá bom?